Fala direitistas e esquerdistas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Fernandes e eu estou aqui para poder apresentar o Não Discuto Política. Esse nosso programa que a gente vai desvendar exatamente o que é a esquerda e o que é a direita, vai tirar todos os mitos e verdades para poder esclarecer para você, brasileiro e brasileira nesse país. Tudo bem? Para contar com isso, para poder explicar isso, eu tenho um time de peso maravilhoso aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou melhor por causa de você. Tirando onda, fiquei arrepiado. Tá tirando onda. Então, para poder começar, eu gostaria de apresentar o nosso querido Thiago Castro Alves. Por favor, salve de palmas para ele. Obrigado, Brasil. Obrigado. Queria falar que é Castro de mãe, Alves de pai, mas poeta de coração. Essa mistura de Brad Pitt, Anakin e Jô Soares. Esse transatlântico de conhecimento ao seu dispor. Ai, pessoal, só pra vocês terem, a câmera engorda as pessoas, entendeu? Ele é magrinho na vida. Olha, se você me ver na rua, vocês vão me conhecer, eu tenho certeza. E bom, à minha direita tá aqui o Gabriel Gonçalves Dias, nunca foi chamado desse nome, a primeira vez. Nem o pai dele chama ele desse nome. É um prazer ter esse cara, excelente jogador, bom de bola. Fala aí, Gabriel, o que você acha? Eu só jogo bola, só não sei Sabe, sim, grande cientista político. Grande cientista político. E também tem nome de poeta, né? Pois é. Mas só escrevo errado e falo errado. E reprovou várias matérias na nossa faculdade, que eu lembro bebendo. À minha esquerda nós temos o Rairon Murada, o maior vascaíno do Brasil. Antes era o segundo, aí o de Crão morreu, aí agora sobrou esse cabra aqui. Muito obrigado por me colocar como vascaíno, né? As qualidades que eu tenho. Rairon. Qualidade isso aí. É uma das maiores qualidades que eu tenho, né? O meu time tá muito bem, ele ainda me chama de vascaíno. Não vamos falar sobre futebol hoje, infelizmente. Graças a Deus. E bom, à minha esquerda, nós temos o Gabriel Amaral, o gênio da política, ele sabe tudo. Se qualquer coisa, a gente vai deixar o telefone dele no final. Vocês podem mentir que ele é casado. Mas pode ligar pra ele que ele sabe de tudo, ele é o nosso mentor. Então, por favor, Gabriel. Cabo é bom. Gente, eu fico sempre lisonjeado com a apresentação do Fábio, mas o que vocês precisam Mas é a primeira vez que eu te apresento, cara. Esse é o nosso primeiro programa, você sabia aqui disso? nesse canal, olha aqui, nesse canal, você não sabe pra que ele já me apresentou. Mas um ponto importante é que vocês têm que saber que eu sou um lateral direito que joga com a perna esquerda. É isso aí. Faz todo sentido. Tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, né? Exatamente, direita e esquerda. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria. Que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Fale, é mentira. O filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a palavra. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Ouça calado aí. Desequilibrado. Maluquista. Se você está inventando agora. Canalha você, por favor. Então, caluniador. E bom, para conceituar historicamente o que é direita e esquerda, gostaria de falar mais uma vez o nosso gênio, por favor, contribua e nos explique um pouco da história, da conceituação do direita e esquerda que a gente vive até hoje, por favor. Olha só, pessoal, tudo que a gente vive hoje na sociedade brasileira, que está polarizada entre direita e esquerda, está bem focado e orientado na perspectiva do que a gente viveu como humanidade na Revolução Francesa, né? Sim. E a Revolução Francesa dividia, né, dado o seu governo que derrubou a monarquia, né, e não vamos dizer golpista, porque isso também soa mal, era dividido em três partidos, né, três organizações que dividiam o poder, que eram os girondinos, os jacobinos e a planície, que é o modelo que a gente entende, né? Então você tinha os jacobinos, que eram do grupo do proletariado, das pessoas que eram os trabalhadores, você tinha os girondinos, que eram dos empresários, das pessoas que empregavam essas pessoas, e você tinha o pessoal da planície, que eram aqueles que iam de um lado para o outro, negociavam. Então, a partir daí, a gente passou a ter o conceito do que é direita, do que é esquerda e do que é ser de centro.
Só que a nossa sociedade ficou mais sofisticada, né? Hoje a gente não divide mais só a nossa sociedade apenas em quem é empregador e empregado. A gente tem outras distinções, né? Quem é progressista, quem é conservador, quem é liberal economicamente, quem defende a autoridade maior do Estado, quem defende a autoridade menor. Por isso que a gente vem nesse programa aqui tentar esclarecer um pouquinho dessas outras concepções. É ou não é um gênio, gente? Palmas pra ele. A gente agora vai fazer algumas perguntas para cada um, para poder eles se sentirem um pouco mais à vontade para poder falar sobre o nosso tema de hoje, que é sobre direita e sobre esquerda, ok? Primeira pergunta eu vou fazer para você, Gabriel Amaral. O que é ideologia e para que serve? Excelente pergunta, Fábio. Sei. Essa é uma negócio muito engraçado. Muito engraçado, sabe por quê? Porque eu escuto essa pergunta todos os dias. Para que serve ideologia? Né? E de verdade é uma coisa que para o mundo real não serve para nada. Né? A gente tem que falar para você, realmente ideologia não serve para nada. Mas a ideologia nos ajuda a pensar em quais meios a gente vai alcançar determinada política pública. Né? Como a gente sempre trata nas nossas mesas de conversa, né? Todo político quer levar melhores condições de saúde, melhores condições de educação, de segurança pública, mas existe uma infinidade de caminhos para isso que elas se englobam na perspectiva de uma ideologia. Então a ideologia serve para escolher o caminho para a construção dessa política pública. Aí que entra a briga, né? Porque se de fato a ideologia em si não é o fim, por que a gente se bate tanto discutindo ideologia? Mas você não acha que, exatamente como você falou, se não é o fim, ele pelo menos ele tem um direcionamento ali. Ele começa ali para poder guiar mais ou menos o que eles vão fazer. Você não acredita nisso, não? Eu acredito, é super importante, até para você saber, dentro de um jogo democrático sofisticado que a gente vive no Brasil, e aliás em quase todas as democracias bem consolidadas, a ideologia também é uma importante sinalização de quem são as pessoas mais próximas de você para você tentar constituir maioria. Né? Então, se você tem uma pessoa que está mais polarizada à esquerda e você está num grupo político mais polarizado à direita, dificilmente vocês vão encontrar essa convergência. Mas no meio do caminho tem diversas pessoas que podem estar tendendo mais para um lado, mais para o outro, e você vai tentando arregimentar as pessoas no meio do caminho, né? Eu gosto de fazer essa analogia do Brasil. Nós temos 35 partidos. Em tese, para a gente ter 35 partidos em funcionamento no Brasil, absurdo, né? 35. A gente tem 35 ideologias. Se a gente tem 35 ideologias funcionando no Brasil, a gente quer dizer que tem no mínimo 33 ideologias de meio caminho. De fato, a gente só pode dizer que tem uma que é direita mesmo, uma esquerda de verdade, outra direita, outra e tem 33 esquerda, que estão mais ou menos no meio do caminho. E é nisso que a gente vai construindo o caminho para a política pública necessária. E, Thiago, você acha que tem a distinção realmente da pessoa que é de esquerda ou da pessoa que é de direita, hoje em dia ainda? Assim, hoje em dia as coisas são muito mais próximas, né? E é difícil até você caracterizá-los, né? Porque quando a gente pega lá no começo e tal, você consegue identificar de forma muito mais clara, porque a esquerda, obviamente, ela tem como valor mais caro a igualdade, e a direita sendo a liberdade e, de uma certa forma, a eficiência, né? Também. Mas assim, hoje em dia, com o desenvolvimento das democracias ocidentais, isso é uma coisa muito difícil de perceber. E talvez, justamente quem usa mais esses conceitos, usam em benefício próprio. Né? Inclusive, assim, se você observar na nossa história política brasileira recente, você observa que ali até 2013 e tal, antes da Lava Jato e antes digamos assim, desse combate à corrupção, era uma conversa que havia se até se perdido. É verdade. Entendeu? Tipo assim, eu mesmo, na época mesmo que a gente estudou lá na faculdade, lógico, né? A gente estudava lá os conceitos de direita e de esquerda, mas assim, não era uma coisa que estava tanto em pauta na sociedade. Mas, Thiago, você não acha que talvez foi exatamente pelo fato da década de 90 ter sido marcada por um governo ali do PSDB, ali mais ou menos, que pegou do Fernando Henrique, depois entra um governo do Lula, um pouco mais de esquerda, alinhado ao centro, ou seja, trazendo um pouquinho mais para o centro. Aí eu acho que isso meio que pacificou a conversa, e quem trouxe à tona nos últimos dias foi o Bolsonaro. Exatamente, transformar o país comunista, ou o PT dominou demais o país.
Eu acho que você não acredita que seja isso, não? Sim, claro. E eu acho até, Fabão, assim, que indo um pouquinho mais atrás, eu acho que quem até trouxe esse diálogo para a sociedade, de uma certa forma, foi até naquela questão da eleição de 2014, né? A gente vê, por exemplo, o Aécio, ali na postura do Aécio, tendo esse combate à esquerda, né? Sendo que o PSDB é caracterizado como partido de esquerda também, entendeu? Então, assim, buscando uma ruptura com o governo... Na fundação, né? Deixar claro, na fundação. Hoje em dia se alinhou muito mais um centro-direita do que necessariamente... Não, exatamente. E assim, você tem ele teve um governo, a gente tem que voltar aqui, um governo Fernando Henrique foi um governo de grandes mudanças e de grandes políticas públicas sociais. Né? Então, assim, é um governo que a esquerda, o PT, digamos assim, taxou de um governo de direita porque teve aquela questão da política da privatização. Então, acho que talvez por isso que tenha sido rotulado como um governo de direita. Assim como, por exemplo, o Bolsonaro rotula o PT como um governo, a esquerda, como alinhada à corrupção, né? Então, assim, são esses rótulos que se colocam na política, né? Mas é natural também, né? Porque, assim, vamos imaginar. A função de quem está no poder, ou quem está ascendendo ao poder, é estar no poder. Então, assim, é natural que você tente utilizar uma política de destruir o que o outro faz, ou pega os seus princípios, porque, assim, não existe perfeição, né? Em nenhum modelo, nenhuma ideologia, nada, nenhum pensamento existe a perfeição. Sempre há um ponto falho ali. Óbvio que o melhor de tudo é quando há o híbrido. A gente pensar mais no social e também pensar no mercado, digamos assim. Então, assim, aí essa já deixa para a terceira pergunta. Murado, deixa eu te perguntar. Pela perspectiva econômica, você acha que existe esse direcionamento pró-mercado ou pró-social, ou então simplesmente se confunde com direita e esquerda ali? Eu considero que a questão econômica, para mim, é que faz a diferença entre esquerda e direita. Porque se você colocar do ponto de vista social, a direita trabalha também pelo social, não igual à esquerda, mas trabalha. Olha, então se eu pego a esquerda, e não, a esquerda é só pró-social e a direita não é pró-social, mas ela ainda tem avanço dentro da questão do social, então, que de fato é direita, que de fato é esquerda. Mas você não acha que é uma preocupação do Estado, que aí já é um... Beleza, mas eu vou pegar uma situação de, olha, o cidadão está morando naquela condição de risco, eu vou fazer um programa social de habitação para tirar esse... Não, o governo de direita vai falar o quê? Não, você vai trabalhar e vai conseguir a sua casa. O liberalismo, vou te dar condição para você trabalhar e você vai ter o seu dinheiro, vai construir a sua casa e vai viver a sua vida e acabou, em cima disso. Você vai pagar as escolas do seu filho com o seu salário. O governo não vai te ofertar nada disso. O governo vai te ofertar a única coisa, segurança. É isso que o governo vai te ofertar. O resto é tudo com você, com o seu salário, com a força do seu trabalho. A aposentadoria, você vai pagar uma previdência privada. A direita faz assim. Países de direita, quem controla a direita é desse jeito, no campo econômico. Na verdade, é o Estado mínimo ali. É o Estado mínimo do mínimo. Do social, né? É o Estado mínimo voltado do pro social. É o Estado mínimo do mínimo. Só que consegue ver que quando a densidade populacional, ela acaba restringindo isso. Como é que você vai espalhar isso para 200 milhões de habitantes, como os Estados Unidos, como o Brasil? Não tem como, alguém vai morrer de fome, alguém não vai conseguir ascender a isso. Então o Estado começa a ver que, opa, eu posso ter essa característica liberal, de direita posso, mas se eu não olhar para os mais necessitados, eu vou estar criando uma rede de miséria. E na realidade, Raimundo, eu acho assim, que só tem como você ajudar se você tiver dinheiro. Entendeu? Essa situação mesmo do FHC. Por que a partir do FHC que começa mais essas políticas sociais? Porque com o fim da inflação, né, e com a adoção do tripé macroeconômico do governo Fernando Henrique, que eu considero que foi uma excelente política pública, é política pública, Sim, sim. Poxa, você vê que, cara, começa a sobrar grana. Então você não tem como você fazer o bem sem ter dinheiro. Não, e é engraçado, eu tava ouvindo, eu vi uma piada esses dias que eu achei muito boa, que era uma deputada do Partido Comunista, não vou falar quem. Conta. Na verdade, eu só não falo porque eu não lembro o nome dela. Mas ela é do PCdoB, ela é bem alta, tem um cabelo... Jandira Fegali, pronto, ela mesma. Acerto. Miserável. Pô, desculpa, mas foi um ato falho. Tem que pedir desculpa pra câmera, pra ela. Jandira Fegali, desculpa, esqueci seu nome. Seguinte, aí ela postou no Facebook dela, falando assim,
No Brasil, 20% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Não sei pra quem o capitalismo deu certo. Aí um engraçadinho colocou embaixo, pra 80%. Deu certo pra 80%. Deu certo pra maioria. Então, assim, a gente esquece também que às vezes, é o que eu tava falando, né? Eu acho que talvez o modelo híbrido talvez traga uma consciência maior para todos os lados. E é o que a gente vive hoje, na verdade, né? Acho que a gente não tem mais tanto aquela polarização, apesar de sempre levantarem a bandeira. Sim. Eu não acho que o Bolsonaro seja tão à direita igual ele fala. E eu também nem acho que o Lula foi tão à esquerda do... Mas do ponto de vista eleitoral, é melhor trazer para essa polarização, claro, porque você né, isola alguns outros candidatos e você traz para disputa contra da direita e da esquerda. Não, e olha só, e aí você disputa só com um. E essa é a jogada. Não, e é só que o Rairon falou, o Roberto Muniz, que foi senador e tal, uma vez eu conversando com ele, ele falou o seguinte: Fábio, bota uma coisa na sua cabeça. Os extremos se elegem e os meios governam. Então, assim, você tem que, na sua campanha, você tem que utilizar os extremos para poder você ter o domínio ali da discussão. Exato. Porque é mais fácil você bater numa coisa que é muito oposta a você. É mais fácil você ser flamenguista e falar mal do Fluminense. É muito mais fácil. E o senador tem razão. Porque se você pegar, se eu não me engano, na Datafolha em 2016 saiu uma pesquisa que 47% da população se diz de direita. Sim. Que é um negócio assim, não vou nem entrar no mérito, você sabe que se a pessoa se colocou no espectro de direita, se ela entende por que ela está ali, enfim, mas o cara se vê como direita. Como o Rairon falou, a gente tem uma linha econômica que, eu concordo com o Rairon, a gente discute basicamente a política de esquerda e direita dentro dessa linha econômica. Mas a gente também tem uma linha de costumes, né? Que hoje no Brasil está imperando praticamente. Você vê o governo, ele se apega muito mais na questão dos costumes do que propriamente na questão econômica. Mas é na questão do costume que ele consegue diferenciar a direita. Por que eu sou de direita? Porque eu sou religioso, exatamente, porque eu sou contra o aborto, porque eu sou contra a liberação das drogas, porque eu sou a favor da pena de morte. Isso me torna... Agora, veja, e é uma questão que a gente não pode deixar fora do debate, por conta dessa relevância que a gente tem hoje no nosso cenário político, né? Por que eu sou de esquerda? Porque eu sou a favor da liberação das drogas, sou a favor do aborto, não considero que a religião seja um fator predominante na vida das pessoas. Tudo aquilo que é contrário que a gente fala. Agora, aí fica esse embate. Mas socialmente, qual que é mais aceito? Sim, a esquerda. A direita. Não, hoje em dia. A direita. Mas eu penso assim, que o termo, a esquerda é muito mais aceito. Cara, eu diria assim, eu acho que esse é um ponto bem reflexivo. Eu acho que a esquerda tem sex appeal. Eu acho. E vai continuar eu tendo. Por quê? Porque no campo social eles primam mais por liberdades. E tem apelo pela juventude também, né? Apesar de no campo econômico a direita estar mais focada em liberdades, e olha só que coisa engraçada, né? Então o cara pode se dizer liberal sendo de esquerda, como também dizer que é liberal sendo de direita. Sim. Porque depende da ótica central que você está olhando, se é pelo aspecto econômico ou se é pelo aspecto social. Né? Mas quando você olha para a prática de costumes, cara, a esquerda tem esse sex appeal, cara. É muito mais legal você ir para uma marcha da maconha, é muito mais engraçado, muito mais Jesus, do que ir para a marcha para Jesus. Né? Agora, o que reflete a realidade da sociedade, e peguei esses casos que são muito extremos, faz muito mais sentido a sociedade brasileira com a tradição judaico-cristã ser mais marcha para Jesus do que marcha para a maconha. Então, eu acho que a direita tem uma tendência, pelo menos no aspecto cultural brasileiro, de ser silenciosa. Porque ela não tem sex appeal, né? Ela é sem graça. E nem precisa. Mas ela é a maioria. E nem precisa, porque os principais pontos dela já estão na sociedade, é aceito. Agora, a esquerda precisa implementar o aborto, precisa implementar a maconha, tudo isso não tem, você tem que conquistar. É da política de é o progressista contra o conservador. A direita já tem isso já posto. A direita não precisa Agora, o mais interessante, Rairon, é que isso evolui. Essa pauta que está aqui hoje, por exemplo, a liberação da arma, pode não ser a pauta daqui a 10 anos. A pauta pode alterar. Então, assim, a questão econômica, ela se mantém. Mas a questão de costumes, ela altera. Ô, Gabriel, esse é exatamente o tema aqui da nossa última pergunta. Por fim, onde está o conflito entre a tradição e o progresso? Assim, eu acho que é isso que você está falando. O painel econômico vai sempre existir.
Vai sempre, para quem que o dinheiro deve servir, essa é a verdade. Porque o dinheiro não vai deixar de existir. Isso tanto a esquerda como a direita concordam. O dinheiro não vai deixar de existir. O PT é um partido de esquerda que governou o Brasil nos últimos 13 anos, correto? Isso é premissa. Nunca, eu não posso assumir uma premissa aqui. Nunca banco lucrou tanto como no governo do PT. Ora, como é que eu sou um governo de esquerda que preza por pautas de esquerda e banco lucra tanto? Por isso, Raio, como é possível isso? que essa conversa... Ou seja, como é que eu sou de fato de esquerda? A minha proposta econômica foi de fato de esquerda nos governos do PT? Não. Por isso senão o banco não teria lucrado tanto. Concordo. Quebraram recordes atrás de recordes. Um dos grandes erros do governo. Mas você sabe qual é a dificuldade? Não, isso eu tenho uma explicação muito simples. Como você tem a premissa da oposição entre autoridade e liberdade também, o único espectro ideológico que poderia forçar contra os bancos seria realmente a direita, porque vai usar de autoridade. Isso aí. Então a esquerda, como prima pelo princípio da liberdade, ela não tem como forçar. Agora, o problema todo para a gente analisar isso é porque são vários elementos para a gente analisar. Então, quando um governo se diz de esquerda e banco tem lucro recorde, não necessariamente ele também está sendo um governo hipócrita. Ele pode estar usando o banco como instrumento para fomentar a política pública. Né? Não estou dizendo que foi o que aconteceu. Não estou dizendo. Se o lucro nem fosse, garantimos, não estamos garantindo quem quebrasse os nada. recordes de lucro fosse os bancos públicos, tudo bem, mas não, né? Eram bancos. Sabe uma coisa que eu estou percebendo, assim, que o que está acontecendo aqui e é um reflexo na sociedade? Que essa caracterização de direita e esquerda é muito mais do ponto de vista no espectro ideológico do que econômico propriamente dito. Porque o que acontece, por exemplo? Eu mesmo, né, eu me considero como sendo uma pessoa mais de direita. E para mim, tudo que é relacionado à liberdade do ponto de vista moral, de costume, deveria ser pauta da direita, quando não é. Hoje em dia no mundo e aqui no Brasil. Né? A gente tem uma direita que ela é caracterizada em relação aos costumes como sendo contra a liberdade. Mas você vê esse dilema da categorização, né? Porque a gente ficou preso aos modelos da Revolução Francesa e eu não posso ser um liberal pleno. Porque, dados os conceitos, eu não posso ser liberal de mercado e liberal de costume. Sim, exatamente. Como eu também não posso ser um progressista e conservador. O Gabriel, e essa lógica é inversa na China, por exemplo, né? É verdade. Porque pra mim esquerda é isso, entendeu? Na minha cabeça. Thiago, como você se caracterizou na análise? Eu detesto o Partido Comunista Chinês, todo respeito, galera. Eu detesto, mas todo respeito. Não, o povo chinês é maravilhoso, mas o Partido Comunista, Deus me livre, velho. É bom de fazer negócio, né? Deus me livre. O Partido Chinês, o Comunista Chinês, eles criaram um conceito de Estado que eu acho muito rico para o nosso debate, porque eles são socialistas de mercado. Exatamente. Nunca tinha existido na história um modelo desse tipo, realmente. É totalmente inovador. É muito inovador, mas ele expõe essa ferida que esses conceitos ideológicos nossos são ultrapassados. O híbrido é o que dá certo. Lá tá dando certo pra eles. eles. Mas é fácil fazer isso num país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? É um quinto da capital. Pelo contrário. O capital humano lá não tem valor nenhum. Pelo contrário, eu acho que exatamente pelo fato de ter 1 bilhão de pessoas, você conduzir toda uma nação para todo mundo ser ao controle do Estado, isso é quase que uma premissa básica de nascer. E esse é o engraçado. Esse é o contrato social que eles fizeram antes de todo mundo nascer. Eles são mas tem uma um diferença. Estado socialista de mercado, mas que usa de mecanismos de autoridade para manter o controle. Exatamente. Uma salada total. Não tem conceito nenhum sobre isso. Mas não tem valor. E não é monarquia. Mas o valor. Não tem o rei. Partido único. Tem partido, né? Mas a vida não tem valor lá, pô. A vida não tem valor, você não tem questão de emprego, você não tem seguridade de nada. É como se você vivesse no formigueiro. Então, mas aí que tá, Heron, é a construção histórica do país de milênios dessa maneira. Eles sabem que eles eram populosos e sabem que a construção também, ainda mais na sociedade do jeito que é hoje. A China deu um boom. Nos últimos 20 anos, a gente sabe. Nos últimos 20 anos, ela deu um boom da população. Né? Tem o controle. Mas a cultura, mas teve uma evolução do bem-estar social lá. Lógico que não é o padrão de consumo ocidental. Não é os Estados Unidos, não é o padrão de Dinamarquês. Saiu de um país que era, né, baseado na agropecuária de arroz, né? Para sair para a industrialização. Mas por isso que eu acho que tem prazo de validade, entendeu? Eu acho que o Partido Comunista Chinês ele tem prazo de validade.
Porque é teoria da escolha racional pura e simples, entendeu? As pessoas não tinham o que comer, agora têm o que comer. Mas com o passar do tempo, Elas não vão querer mais só comer, elas vão querer ter liberdade. Vão querer chegar, com todo respeito, vocês podem falar, acessar um site de madrugada, entendeu? Que não pode ir lá, entendeu? Entendeu? Não, diretor. Pô, a galera vai querer. Você não falou isso, não. Não, eu não falei qual era o site. Gente, antes de vocês pensarem em maldade, vocês lembrem, ele é o conservador da mesa. Ele é o conservador. Não, olha só. Eu sou liberal. Qual que é o partido mesmo que você fala? É o PLG, Partido Liberal Geral. Partido Liberal Geral. Até se você prestar bem atenção, pro liberal é muito ruim que exista uma pessoa igual o Jeff Bezos, sei lá, atingiu 200 bilhões de dólares. É muito ruim porque ele tá tirando dinheiro talvez de um grupo que talvez poderia compartilhar mais esse recurso. Não sou nada contra a questão de ter bilionários no mundo, tanto pelo contrário, eu acho que a economia vai levando a isso, o liberalismo também vai levando a isso. E o cara também está gerando valores para a sociedade. Então eu não vejo isso como tanto problema. Porém, a gente tem que entender que foi igual uma entrevista do Ike Batista. Perguntaram para ele, qual a diferença de você ter 100 milhões ou você ter 1 bilhão, né? O ex-bilionário, né, Ike Batista. Ele falou, a única diferença é o tamanho da lancha. Ou seja, o supérfluo é que é relevante. Ele não consegue ajudar mais pessoas do que normalmente ele ajuda. Ele não consegue, ele poderia, né, obviamente, mas ele não consegue mais ganhar mais tanto dinheiro igual. Ele também conseguiria fazer isso, mas começa a ficar mais no mesmo. O cara perde o sentido, esse tanto de dinheiro. Ele tem dinheiro para geração, para 10 gerações para frente, começa a perder o sentido. Então, assim, eu acho que aí começa a entrar a discussão sobre o social e sobre o liberal. Será que é tão importante a gente deixar o liberal fugir, tanto perder a rédea? É tão interessante também a gente focar 100% na dominação do social como se não tivesse capacidade de construção dele mesmo? Então, assim, esse é o caminho. É o caminho híbrido que a gente estava falando sobre que a China, para mim, é um caso moderníssimo, é um case de sucesso. Nos últimos tempos, a gente não sabe até quando vai durar isso. Mas é exatamente que criou um modelo híbrido. Simplesmente pegou duas categorias e juntou. Eu não vejo problema de você ter 5% da população mais ricas. Mas se você tivesse 95% da população de igual condição, teria problema. Que não é o que acontece. Principalmente aqui no Brasil. Você tem 6 famílias que detêm o equivalente à riqueza dos 100 milhões mais pobres no Brasil. E isso é muito ruim. E até queria levantar uma questão aqui na mesa, se vocês não acham que isso, por exemplo, poderia levar uma luta de classe mesmo, uma questão de uma revolução, porque você está juntando o poder. Mas o Brasil ainda tem uma classe média ainda que tem uma massa, né? A classe média ainda tem muita gente na classe média. Não, mas a nível eu acho que mundial. quando eles começarem a sair da classe média e cair para a classe C e E, talvez possa ser a classe média? O gatilho para isso. Sim, a classe média a classe média começar a regredir na questão de dinheiro, não conseguir mais prover as coisas, eu acho que aí pode... Mas já não está acontecendo isso? De certa maneira sim, mas é muito, né? Tem que tirar muita gente da classe média para é engraçado. acontecer isso. É diferente de países árabes, por exemplo, onde você tem quem tem muito dinheiro, quem não tem nada. Né? Aqui nós ainda temos uma classe média ainda. Não, e é engraçado. As pessoas conseguem ter acesso. Isso que você falou de levantar do combate de classes me lembrou exatamente aquele, não é só pelos 30 centavos, aquela manifestação que culminou, teoricamente, com o impeachment da Dilma, né? Sim. Teoricamente, começou naquilo. 2013 ali, mais ou menos. As pessoas começaram a se sentir já abusadas exatamente pelo aumento ali da passagem, enquanto todas as outras coisas estavam acontecendo ao redor do mundo. Também não era só aqui no Brasil, mas era no mundo. Sei lá, 4 anos antes, 5 anos, a Primavera Árabe aconteceu, as revoluções também na Inglaterra. Então, assim, é engraçado, mas a nossa sociedade, porque também pelo fato da gente estar globalizado e não tem mais um evento que necessariamente marca o mundo, são vários pequenos eventos que você vai dando essa conotação da guerra ali, do proletariado empurrando para cima. E aí a gente retorna naquela máxima que a gente falou lá atrás. A gente tem quatro norteadores, que é saúde, educação, segurança pública. Desculpa. 3 norteadores, saúde, educação e segurança pública, né? Que você tem que prover para o povo. Se você o meio para chegar nisso, que é o complicado.
Então, assim, o meio que você chega nisso pode gerar a diferença brutal de um mais rico para o mais pobre, né? Não, isso que você está falando aí de segurança pública também é uma questão interessante, né? A gente ainda vincula o público a uma coisa gratuita, a uma coisa que o Estado tem que prover. Mas se você perguntar para um milionário, para um cara muito rico, eu não preciso da polícia não, contrato meu segurança privada. Então assim, começa uma outra discussão. Mas enfim. Agora, sabe é tema para outro vídeo. Um ponto que eu acho muito interessante é o seguinte, eu acredito que um capitalismo que funcione é onde o poder econômico, quanto mais disperso for esse poder econômico, na minha visão, é melhor. Sabe? O que a gente acompanha hoje no Brasil e também em outras democracias ocidentais é o Estado, né, o governo, dando concessões, ou via impostos, ou de incentivo mesmo, a grandes grupos. Fortalecendo a concentração de renda. E eu acho isso um dos piores malefícios que tem, porque o que acontece nessa operação? É sobretudo ruim para os trabalhadores. Porque que poder de barganha, por exemplo, um pequeno comerciante tem em relação aos seus funcionários, digamos assim, em termos de justiça do trabalho ou qualquer coisa dessa natureza? O poder de barganha é mínimo. Agora, quando você pega, por exemplo, o poder de barganha, que eu não posso falar que os nomes... Ou a indústria. É diferente. Então, por isso que eu acredito nessa visão. O seguinte, mesmo eu sendo um liberal, eu penso que o Estado tem que inibir, ou pelo menos coibir, a formação de oligopólios. Eu acho isso uma coisa fundamental, porque a base do capitalismo, a base da liberdade, e eu penso que isso vai gerar um efeito na sociedade positiva, é onde o poder econômico ele é disperso. E o político também. Passando disso aí, você vai criar um cartel, né? Exatamente. Oligopólio. Então, bom pessoal, esse foi o encerramento do nosso segundo bloco. Agora a gente vai passar para um terceiro bloco, mas antes a gente tem um recado dos nossos patrocinadores. Não, a gente não tem nenhum. Ainda patrocinador. Eu tenho um. Você, amigo que está em casa, olha aqui, né, diretor? Corta pra mim. Corta pra mim. Você que tem mais de 40 anos e está naquela fase de fazer aquele exame, visite o Urocentro. Procure o Dr. Digno. O diretor vai colocar a foto dele aí, o telefone. Você pede para ele colocar um CD do Roberto Carlos, leva um vinho, é super rápido e tranquilo, eu garanto. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora me responda, você é de direita ou de esquerda? Escreva aí no comentário, a gente está contando com a sua participação, compartilhe com as pessoas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda semana a gente vai ter um videozinho para você, pelo menos essa é a nossa programação, né? Então pessoal, queria agradecer vocês mais uma vez por esse programa. Um beijo, tchau!